oitavo ano. Eu sou a professora Maiara e nesse vídeo a gente vai começar a nossa revisão para a prova de recuperação do primeiro semestre, tá? Essa nossa revisão vai consistir em 2 aulas. Então, de acordo lá com o conteúdo que consta nas unidades de didática, a matéria que vai cair para vocês na recuperação seria processos evolutivos e reprodução assexuada, reprodução sexuada, sistemas genitais, métodos contraceptivos e infecções sexualmente transmissíveis. Na aula desse vídeo, a gente vai falar sobre os processos evolutivos, reprodução assexuada e reprodução sexuada. E aí a gente vai deixar sistema genital, métodos contraceptivos e as infecções sexualmente transmissíveis para o próximo vídeo, belezinha? Então vamos lá começar. Bom, durante a formação do universo, Big Bang, surgiu lá a nossa galáxia e então o nosso planeta. Mas então, quando que surgiu a vida? Quais são as teorias mais aceitas? A gente sabe que isso aconteceu há bilhões de anos atrás. Mas vamos lá. Vamos falar das principais teorias, que são as que vão cair na prova de vocês, nessa próxima semana, tá? Então vamos lá, ó. A gente tem a teoria da evolução química. Quem propôs essa teoria foi o Oparin Haldane. Por quê? Lá na atmosfera primitiva, né, tinham gases como vapor de água, hidrogênio, metano, amônia. Então, a temperatura dessa terra primitiva era super alta, tinham muitas descargas elétricas, e isso favorecia para que esses compostos inorgânicos que compõem essa atmosfera primitiva reagissem entre si, né? Uma outra característica da Terra primitiva nessa época eram as constantes chuvas. Então, quando essas moléculas reagiam, elas acabavam formando ali moléculas orgânicas simples, como aminoácidos, por exemplo, e eles eram arrastados pelas chuvas para os mares que estavam se formando naquela terra primitiva. E aí, essas moléculas simples, elas começavam a se juntar e a formar moléculas orgânicas mais complexas, formando assim o que o Oparin Haldane denominou de coacervatos, tá? Então, a teoria da evolução química ou da evolução molecular foi proposta por esses 2 cientistas, falando aí que havia formação de coacervatos nos mares, essa sopa orgânica, tá? Sopa de molécula orgânica. Bom, mais tarde, nós tivemos 2 cientistas, o Miller e o Urey, que simularam a atmosfera primitiva em laboratório, tá? Então, eles construíram lá um equipamento que eles colocaram gases, ó, aqui, metano, gás hidrogênio, amônia, submeteram eles, esse sistema era um sistema fechado, ó, eles submeteram eles a descargas elétricas, e aí eles observaram aqui, ó, na água que estava fervendo, porque a temperatura era alta naquela época, que houve sim formação de aminoácidos simples, como por exemplo, alanina, tá? Então, eles comprovaram que aquela teoria proposta lá por Oparin Haldane era bem possível de ter acontecido, tá? Então, vamos só reforçar o que fala aí a teoria da evolução química? Falava que compostos inorgânicos que estavam lá na atmosfera primitiva reagiam entre si, né, por causa das condições daquela terra primitiva, formando moléculas orgânicas simples. Essas moléculas orgânicas simples eram carregadas para os mares, elas formavam ali uma sopa de nutriente, acabavam reagindo entre si e formando moléculas orgânicas complexas, que aí eles denominaram de coacervatos, tá? E foram esses coacervatos que deram origem aos primeiros seres vivos. Belezinha? Bom, mas a gente teve durante aí o andar da história da humanidade outras teorias, como a da biogênese ou geração espontânea, tá? Essa teoria era defendida por muitos pensadores, Aristóteles, o Van Helmont, o John Needham, tá? O que ela falava?
que era possível surgir vida a partir de matéria inanimada. Esse Van Helmont, por exemplo, ele chegou até a propor uma receitinha para criar vida, tá? Ele falou assim, ó, sabe como, igual quando a gente faz bolo, que a gente fala, junta ali o ovo, o trigo, o leite, bota ali no forno por 40 minutos, tem um bolo super mara? Ele criou essa receitinha, só que para criar vida. Que tipo de vida? Ratos. Ele falou assim, ó, se você colocar num cantinho ali escuro, sem muito movimento, uma pilha de roupa suja, uns farelos de trigo e esperar alguns dias, surge daí ratos. Gente, a gente sabe hoje em dia que os ratos eram atraídos pela situação, né? Pelo trigo, pelo ambiente que não tinha muita gente, enfim, né? É, mas eles acreditavam naquela época que isso era uma geração espontânea, que a vida, esses ratos surgiam da matéria inanimada, beleza? Bom, e aí, com o passar do tempo, alguns outros cientistas, eles foram fazendo experimentos que foram na contramão dessa teoria. Ah, só para relembrar aqui, ó, ainda em abiogênese, sabe esse John Needham? Ele chegou a fazer um caldo nutritivo, ferver esse caldo, e aí, depois de alguns dias, ele observou que havia formação de micro-organismos ali, tá? É, e aí ele pegou e falou, viu, ó, é realmente possível surgir vida a partir de algo inanimado. Surgiu micro-organismos aqui, por exemplo, tá? Bom, esse Lázaro Spallanzani, ele pegou e falou assim, viu, meu filho, ó, nesse seu caldo aí só surgiu vida porque você não ferveu direito, tá? É, E aí ele pega e contradiz o que Needham falou, tá? Ele falou, ó, o negócio é que você não ferveu direito, e aí o Needham falou, mas se ferver muito, você vai matar a matéria vital que dá origem à vida. E aí eles ficaram nessa discussão. Bom, aí teve um outro cientista que chamava Francisco Red, que fez um experimento com carnes. O que que ele fez? Olha aqui na nossa imagem. Em um pote, ele colocou um pedaço de carne e deixou esse pote aberto. No outro, ele colocou um pedaço de carne e fechou esse pote, tá? Depois de alguns dias, o que que ele observou? Que o pote que estava aberto tinha uns vermezinhos e tinha o quê? Moscas ao redor. Mas o pote que estava fechado não tinha nada. E aí ele pegou e falou assim: olha, a geração espontânea não existe, porque se existisse, haveriam esses vermezinhos nos dois potes, e só tem no pote aberto. Ou seja, esses vermes vieram de ovos das moscas, dessas moscas que pousaram aqui. Então, a vida, ela só pode vir a partir de uma outra vida pré-existente, que é o que defende essa teoria aí que a gente chama de biogênese, tá? E aí, quando ele faz esse experimento, ele abala tudo que o pessoal da abiogênese, da geração espontânea, acreditava. Mas quem coloca fim mesmo nessa teoria é Louis Pasteur. Por quê? Porque ele pegou e falou assim, tá, deixa eu pegar essa briga aí do Needham e do Spallanzani e fazer um teste aqui para ver o que que acontece. Ele pegou um balão, olha aqui, ó, um balão volumétrico, colocou um líquido nutritivo aqui, tá? O que que ele fez? Ele entortou o pescoço desse balão para que o ar não entrasse em contato com o líquido. Então, quando o ar entrasse, ele ia bater aonde? Nessas voltas do balão volumétrico, tá? E aí ele ferveu esse líquido. Para quê? Para esterilizar, para matar qualquer coisa que tivesse por ali. Ele esperou alguns dias e o que que ele observou? Que nada tinha crescido. Então ele pegou esse mesmo balão que nada cresceu e quebrou esse pescoço dele. E aí deixou ele exposto com o quê? Com o ar. E depois de alguns dias, o que que ele percebeu? Que começou a crescer sim micro-organismos ali. E aí ele chegou à conclusão que realmente os micro-organismos, eles não surgem do caldo, eles estavam no ar. E quando entra esse ar em contato com o caldo, ali ele vai encontrar uma situação adequada, um ambiente adequado para que eles se multipliquem, para que eles se proliferem.
Então, a vida não veio da matéria inanimada, não veio do caldo, ela veio de micro-organismos pré-existentes que estavam no ar. E aí, Pasteur põe fim de vez à teoria da abiogênese. Belezinha? Bom, então agora a gente já sabe que a vida só pode vir a partir do quê? De outro ser vivo. E a gente chama isso de reprodução. Nós temos dois tipos de reprodução, tá? A reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Agora a gente vai falar sobre a reprodução assexuada, ou seja, aquela reprodução que não envolve participação de gametas, não tem participação de células reprodutivas. A reprodução vai se dar a partir de divisão celular. Mas de qual tipo de divisão celular? Mitose. Ou seja, as células originadas nesse tipo de produção, de reprodução, podem ser consideradas clones. Elas são geneticamente iguais à célula mãe que deu origem para ela, tá? E aí a gente tem alguns tipos diferentes de reprodução assexuada. Por exemplo, divisão binária ou cisparidade, tá? É um tipo de reprodução muito comum nas bactérias, por exemplo, na qual uma célula vai se dividir por mitose em duas células, dando origem a uma célula filha idêntica, geneticamente idêntica à célula mãe, beleza? Nós temos também a partenogênese. A partenogênese é um tipo de reprodução que acontece a partir de células gaméticas, mas só de uma célula. Não tem troca de gametas aqui, tá? Então, por exemplo, vamos lá pegar as abelhas, tá? Lá nas abelhas, quando o ovócito da abelha não é fecundado, ele se desenvolve em um novo organismo macho, em um zangão, tá? Ou seja, houve o desenvolvimento de um novo indivíduo a partir de uma célula só. Não teve troca de gametas aqui, tá? Isso a gente chama partenogênese. Só teve desenvolvimento a partir de uma célula só. Então, esse zangão é geneticamente parecido ali com o ovócito, geneticamente igual ao ovócito da abelha que originou, tá bom? Um outro tipo de reprodução assexuada é a fragmentação. A fragmentação é quando a gente tira um pedacinho do organismo e esse pedacinho, além de conseguir, ele se desenvolve num outro organismo inteiro e o outro que teve o pedacinho retirado consegue se regenerar também. Isso é muito comum, por exemplo, em estrelas do mar, em planárias, né? As planárias, as estrelas do mar, quando elas são cortadas, elas conseguem o quê? Se regenerar, formarem novos indivíduos a partir de pequenas partezinhas que foram retiradas desse organismo, beleza? Isso é fragmentação. Um outro tipo é o brotamento. O brotamento é bem comum, por exemplo, em esponjas do mar, tá? Nos poríferos. Então, a gente começa a ter uma divisão celular acontecendo em uma região do organismo que forma-se ali uma protuberância e, de repente, essa protuberância ela se destaca do organismo e ela consegue se transformar em um outro indivíduo, tá? Às vezes nem se destaca, às vezes pode ficar até grudadinho ali, né? Formando colônias, no caso das esponjas, belezinha? A gente também tem a esporulação, que é a formação de esporos por divisões celular, mitose, né? E aí você forma esporos e esses esporos, eles vão germinar e formar novos indivíduos, tá? Outro tipo é o que acontece com os vegetais, a gente vai chamar de multiplicação vegetativa. Então, por exemplo, sabe quando você vai na casa da avó, ou a avó vai na sua casa e fala, ai, que planta bonita, me dá uma mudinha.
Então, é um tipo de multiplicação vegetativa. Você pega ali um raminho lateral e a sua avó vai lá e planta, e cria-se um novo indivíduo a partir de um raminho que foi tirado de uma planta que ela achou bonita, por exemplo, tá? E isso a gente chama de estaquia, né? Tá criando ali um indivíduo a partir da formação de raízes adventícias em caules, por exemplo, tá? E aí forma-se um novo indivíduo. Ai, professora, mas o que que é raiz adventícia? São as raízes que surgem em outros locais que não é o meristema radicular, tá? Não é ali da parte de raiz da planta. Então, se saiu uma raiz do caule, que veio ali do caule, é uma raiz adventícia. Deu para entender? Tá. Então vamos lá. E a reprodução sexuada? A reprodução sexuada tem troca de gametas. E se tem troca de gametas, tem uma coisa muito importante que a gente chama de variabilidade genética. É por causa dessa troca de gametas que existe a diversidade genética, tantos organismos diferentes, né? Se lá na reprodução assexuada nós tínhamos clone, aqui na sexuada nós temos organismos diferentes, tá bom? Mas esses gametas, eles podem ser iguais ou diferentes nas suas formas. E aí a gente denomina eles de formas diferentes. Então, se a gente tem gametas morfologicamente iguais, como algas, por exemplo, a gente vai falar que nós temos uma isogamia, gametas parecidos, tá? Agora, se os gametas masculino e feminino ali, eles são diferentes em tamanho, por exemplo, então nós vamos ter uma heterogamia. É o caso dos seres humanos, né? A gente tem ali um espermatozoide que é menor e é móvel, e um ovócito que é maior e é imóvel. Fica ali esperando o espermatozoide para conseguir ser fecundado e formar o óvulo. Belezinha? Então vamos para o próximo aqui, ó. Além disso, essa troca de gametas, ela pode acontecer dentro do corpo da fêmea ou fora do corpo da fêmea. Quando acontece dentro, a gente fala que houve uma fecundação interna. A fecundação, o encontro da célula masculina e da célula feminina aconteceu dentro do indivíduo feminino. Quando é externo, é porque essa fecundação, esse encontro de gametas acontece fora do corpo do indivíduo. Beleza? A gente pode classificar esse desenvolvimento dos seres em três tipos também, tá? Os ovíparos, os vivíparos e os ovovivíparos. Vamos entender o que que é cada um? Bom, os ovíparos são aqueles animais que vão botar ovos, tá? E aí, o desenvolvimento do embrião vai acontecer fora do corpo da fêmea, dentro do ovo, tá? E aí o embrião ele vai se nutrir da gema daquele ovo. E aí essa fecundação pode acontecer tanto dentro do indivíduo, tanto fora do indivíduo. Pode ser interna ou pode ser externa. Só lembrando que a gente conhece bem o ovo de galinha, né? Aquele que a gente faz mexido, que a gente faz no carbonara, que fica uma delícia. Beleza, esse ovo, ele tem o quê? Casca, tá? Mas a casca, ela surge ali com os répteis, tá? Então, não é todo ovo que possui casca. Fica atento a isso, tá? Tem muitos organismos, peixes, anfíbios, que o ovo não tem casca, gente. Então, exemplos de animais que são considerados ovíparos: a galinha, a tartaruga, o salmão, o jacaré, a borboleta, o ornitorrinco. Sim, mas o ornitorrinco não é um mamífero, ele não tem glândulas mamárias. Sim, mas ele é considerado um monotremado. O que que é um monotremado? São aqueles mamíferos que botam ovo. Então, sim, o ornitorrinco é um animal ovíparo. Beleza? Bom, e os vivíparos? Quais são? São aqueles que têm o desenvolvimento do embrião dentro do corpo da fêmea, com nutrição direta da mãe, tá? Não vai ser a partir ali da gema do ovo, por exemplo, tá? Do vitelo. Geralmente, essa nutrição acontece via placenta. Então, aqui nesse caso, a fecundação, ela é interna. E quando o indivíduo nasce, quando ele sai da mãe, ele já está o quê? Completamente formado.
Exemplos de organismos vivíparos. Nós somos vivíparos. Os cães, as vacas, elefantes, golfinhos, marsupiais, tá? Os marsupiais são vivíparos, tá? O feto ele se desenvolve numa bolsa ali, né? Termina de se desenvolver ali numa bolsa que a gente chama de marsúpio, tá? Mas eles são considerados vivíparos, belezinha? E os ovovivíparos são aqueles que vão produzir ovo, mas o desenvolvimento ocorre dentro do corpo da mãe. Esse ovo não sai, tá? O embrião se alimenta ali da gema, sem ligação direta com a mãe, mas ele se desenvolve dentro da mãe, tá? O ovo fica ali dentro. Então, a fecundação é interna. Bom, gente, é fácil. Tanto o vivíparo quanto o ovovivíparo não está crescendo dentro da mãe, independente de se dentro de um ovo ou por ligação de placenta? Se é dentro da mãe, essa fecundação aconteceu dentro dela. Então, é fecundação interna nos dois casos, belezinha? Então, aqui no caso dos ovovivíparos, o filhote nasce ao romper o ovo ainda dentro da mãe, ou logo após a mãe postar um ovo. Aí, postou, ele já nasce, beleza? Aí a gente tem como exemplo algumas espécies de tubarão, jiboia, lagartos, tá bom? Alguns lagartos fazem isso. Belezinha? Bom, então a partir de agora, a gente vai aplicar o nosso conhecimento adquirido aqui nessa aula, construído juntos, para fazer alguns exercícios. Vamos lá? Então, ó, essa questão 1 fala: assinale a alternativa que apresenta a correta definição de partenogênese. O que era partenogênese mesmo, pessoal? O desenvolvimento de forma sexuada, porque não tem troca de gameta, de um indivíduo a partir de uma célula da mãe, a partir do ovo, do ovócito, né? Então, vamos lá. A reprodução em que o embrião se desenvolve de um óvulo sem que a fêmea seja fertilizada por um macho? Correto, né, pessoal? A letra A tá certa. Vamos ver as outras só para a gente tirar dúvidas aqui, ó. Fenômeno em que cada célula pode dar origem ao indivíduo durante divisões mitóticas? Não, né, gente? Não é isso. Reprodução em que a fêmea libera 2 ou mais óvulos que são fecundados por espermatozoides distintos? Fecundação é reprodução sexuada, não é isso. D. Reprodução pela qual o nascimento de 2 ou mais seres necessariamente do mesmo sexo? Não, né, gente? Então, a resposta correta é letra A. Belezinha? Questão 2. Em relação à reprodução assexuada, é correto afirmar que A. Há envolvimento de gametas, o que impede a variabilidade genética? Não tem troca de gameta em reprodução assexuada, gente. Então, não. B. Gera indivíduos idênticos àqueles que os originaram? Sim, né? A partir de reprodução assexuada, a gente tem formação de clones. Clones são organismos geneticamente idênticos aos que o originou. Então, sim, essa B está correta. Vamos ver as outras. C. Existe apenas um ser parental, o que promove a diversidade biológica? Como que vai ter diversidade biológica sem troca de material genético? Não tem como, então tá errado, tá? D. Gera organismo diferente dos progenitores? Não, é um clone, né? Então, a resposta correta da D é letra B. 3. Os seres vivos podem reproduzir-se sexuada ou assexuadamente. Sobre este assunto, destaque a afirmativa correta. A. A reprodução assexuada promove maior variabilidade genética? Não, não tem troca de gameta, não tem variabilidade genética, é errada. B. A reprodução assexuada se caracteriza pela presença de meiose? Não, gente. Quem faz meiose é para formação de gametas. Então, não vai ter formação de gametas e fecundação. Tá errada essa B aqui. C. A reprodução sexuada, exceto quando ocorre mutação, produz indivíduos geneticamente iguais? Não, reprodução sexuada tem troca de gameta, tem diversidade genética, tem variabilidade genética, tá errado. D. O brotamento é um tipo de reprodução assexuada, correto, em que os descendentes são formados por mitoses. Correto, gente. Vamos ver aqui a E para a gente tirar as dúvidas? A reprodução assexuada permite uma evolução mais rápida das espécies? Não, não permite, né, gente? Até porque não gera variabilidade genética e a variabilidade genética é uma das premissas para a evolução. Então, a resposta correta aqui é letra D. Belezinha? Questão 4. As hidras apresentam uma forma peculiar de reprodução assexuada.
Hidras são organismos pertencentes ali ao filo dos quinidários, tá, gente? Do reino animal mesmo. Nesses organismos, forma-se uma massa de células dividindo-se por mitose, gerando uma pequena hidra que se separa do organismo parental e inicia a vida livre. Quando a gente falou lá das formas de reprodução assexuada, a gente viu que tinha umas mitoses ali no indivíduo adulto, que depois poderia se destacar e ter vida livre, ou até formar ali uma colônia, que eu tinha citado o exemplo das esponjas, tá? Que tipo de reprodução era essa? Era divisão binária? Não, bactéria faz isso. Partenogênese? Não, é desenvolvimento a partir do ovócito. Multiplicação vegetativa? Não, isso é em plantas, aqui a gente está falando de um animal. Divisão múltipla, gente, é quando você tem uma célula dando origem a várias células geneticamente iguais, não duas, como a divisão binária, dá origem a mais, tá? Então, a resposta correta aqui é letra D, brotamento. Belezinha? 5. Alguns seres vivos reproduzem-se assexuadamente, uma forma de reprodução rápida e fácil. A desvantagem desse modo de reprodução é que A. Não cria variação genética. Correto, né? Reprodução assexuada forma clone, não tem troca de gameta, então não cria variação genética. Tá correta. Letra A. Questão 6. Uma aluna, ao estudar o reino animal, afirmou para seu colega que era bastante simples de diferenciar uma ave de um mamífero, uma vez que todas as aves são ovíparas, ou seja, elas botam ovos, e todos os mamíferos são vivíparos. A afirmação está correta? Bom, pessoal, as aves são ovíparas, ok. Mas os mamíferos, a gente viu lá que tem os monotremados, né? Que os monotremados são aqueles mamíferos que botam ovo. Então, não são todos os mamíferos que são vivíparos. A gente tem alguns mamíferos ovíparos também. O ornitorrinco é um exemplo, tá? Então, vamos analisar aqui as questões, as letras da questão 6. A afirmação está correta, pois todas as aves botam ovos, sendo essa, inclusive, uma adaptação ao voo, e todos os mamíferos desenvolvem-se dentro do corpo da mãe. Não, né? Os monotremados são exceção a isso. B. A afirmação está correta, pois as aves possuem ovos que se desenvolvem dentro do corpo da fêmea e os mamíferos possuem embriões que se desenvolvem dentro do corpo com a ajuda da placenta. A gente viu dos monotremados, não é essa. A afirmação está incorreta, pois nem todas as aves botam ovos. Não, gente, todas as aves botam ovos, tá bom? D. A afirmação está incorreta, pois alguns mamíferos não são vivíparos, como é o caso da equidna, né, que bota ovo. Sim, gente, temos os monotremados, tá? Então, essa D está correta. E a afirmação está incorreta, pois apenas uma ave bota ovo, sendo todas as outras aves vivíparas? Não, está errado. Então, a resposta correta da questão 6 é a letra D. Bom, pessoal, vamos lá para a questão 7, tá? Considere o modo de reprodução de peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Pode-se dizer que na maioria das espécies de cada uma dessas classes de vertebrados, encontramos respectivamente, bom, vamos lá. Peixes. Peixes postam ovos, então eles são ovíparos. Então pode ser A, B ou C. Anfíbios. Anfíbios, gente, tem desenvolvimento intermediário ali com fase de larva, só pensar nos girinos, tá? Então, a gente tem larva aquática, ovo sem casca também poderia ser, tá? Vamos lá. Réptil. Réptil, larvas terrestres, fecundação interna, fecundação externa. A maioria dos répteis tem fecundação interna, tá? Aves botam ovos, tá? Então, eles são ovíparos. Fecundação interna, ovíparos, mamíferos. A maioria dos mamíferos tem útero, tá? Então, vamos lá. Resposta correta da 7, letra B. 8. Os mamíferos, em relação ao tipo de reprodução que apresentam, podem ser classificados em 3 grupos. 1. Placentários, que são vivíparos, apresentam desenvolvimento completo do embrião dentro do útero materno, a qual se liga por meio de uma placenta. Exemplo: baleia, peixe-boi, golfinho. Poderia colocar a gente, tá?
2. Marsupiais, vivíparos, cujos embriões desenvolvem-se parcialmente no útero materno, completando seu desenvolvimento em uma bolsa externa localizada no ventre materno, um marsúpio. Exemplo, gambá, cuíca, canguru, beleza, correto, marsupiais. Monotremados, são ovíparos com desenvolvimento embrionário completamente realizado fora do útero materno. Exemplo, ornitorrinco e a icdina. Verdade, né? A gente falou dos monotremados aqui já hoje. Então, quais alternativas aqui estão corretas? Todas, tá, gente? Então, a resposta certa da 8 é letra A. 9. Stanley Miller e Harold Urey construíram um aparelho para testar a hipótese de Oparin-Haldane sobre a origem das primeiras moléculas orgânicas. Neste aparelho foi inserida uma mistura de substâncias, gás hidrogênio, amônia, metano, vapor de água e descargas elétricas. Após um tempo ligado, foram detectados em um reservatório desse aparelho moléculas orgânicas simples Gente, se são moléculas orgânicas simples, a gente está falando das micromoléculas, das menores unidades que vão formar ali moléculas maiores depois, tá? Polissacarídeo é molécula orgânica? É, mas ela é complexa, porque ela tem vários monossacarídeos. É um carboidrato longo, tá? Polipeptídeo é uma molécula orgânica? É, mas também é complexa, porque ele tem vários aminoácidos formando essa proteína aí, né? Polipeptídeo pode ser uma proteína. Ácidos nucleicos é molécula orgânica? Sim, mas ele também é formado por várias moléculas menores, que são os nucleotídeos, tá? Os glicerídeos são moléculas orgânicas? São moléculas orgânicas, né? São tipos de lipídios ali formados por ácidos graxos, então são mais complexos. E aminoácidos é uma micromolécula. Aminoácido é uma molécula orgânica simples, né? Vai formar a proteína. Então, o que que eles encontraram ali? Letra E, aminoácidos. Belezinha? Então, vamos lá. Questão 10. Durante muito tempo, acreditava-se que seres vivos podiam surgir espontaneamente da matéria sem vida, como ratos de trapos ou vermes de carne podre. Essa ideia ficou conhecida como abiogênese. No entanto, com o avanço da ciência, a teoria da biogênese passou a ser aceita, baseada em experimentos que demonstraram que a vida só surge de outra vida. Sobre essas teorias, assinale a alternativa correta. A. A teoria da abiogênese foi confirmada por Reid? Não. Reid foi um dos que abalou a teoria da abiogênese. Então, ele estava apoiando o quê? A teoria da biogênese, que a vida só vem a partir de outra vida. Então, não. A está errada. B. Pasteur realizou um experimento com pescoço de cisne, beleza, e confirmou a geração espontânea? Não, confirmou a biogênese, tá errada. C. A biogênese afirma que organismos só podem surgir a partir de outros seres vivos? Sim, biogênese fala isso, tá? Tá correta a C. Vamos ver as outras? A abiogênese foi sustentada por Oparin e Haldane, que defenderam que organismos complexos surgem de outros já formados. Se surge de outro já formado, não é a biogênese, né, gente? É biogênese, então não. E a biogênese explica que seres primitivos se originaram a partir de combinação espontânea de compostos químicos simples? Não, isso aí é a teoria dos conservados, né? Então, não tem nada a ver. Qual que é a resposta correta da questão 10? Letra C. Belezinha? Biogênese afirma que organismos vivos só podem surgir a partir de outros seres vivos. Questão 11. Sabemos que as abelhas possuem reprodução sexuada, sendo observado o acasalamento entre zangão e a rainha. Entretanto, as rainhas dão origem aos zangões por um processo assexuado, conhecido como... Qual que é o nome daquele desenvolvimento do organismo a partir de um ovócito, sem ter fecundação com uma célula masculina? Partenogênese. Então, aqui a resposta certa é letra E.
12. Se uma pessoa cortar uma esponja em vários pedaços, eles serão capazes de se regenerar e dar origem a vários indivíduos. Esse processo caracteriza-se um tipo de reprodução assexuada, conhecido como, é o mesmo processo que a gente falou, que a planária tem, que a estrela do mar tem. Qual que é o nome disso? Quando a gente fragmenta esse indivíduo e esses fragmentos originam novos indivíduos? Fragmentação, tá, gente? O próprio nome já diz, é fragmentação. Resposta da 12, letra B. 14. Marque a alternativa que completa adequadamente a sentença abaixo. De acordo com a hipótese de Oparin e Haldane, os tananã se tornam cada vez mais estáveis e complexos e passaram a se duplicar, originando os primeiros seres vivos. Oparin e Haldane falou da evolução química, da evolução molecular, né? Então, qual que é o produto final dessa teoria? São os coacervatos, né? A gente tem moléculas orgânicas, inorgânicas, que formam moléculas orgânicas simples, que vão formar moléculas orgânicas completas, que vão se juntar ali nessa sopa nutritiva, formando esse coacervato, e depois vão dar origem à vida. Então, qual é a resposta da 14? Letra C, coacervato, beleza? 15. O aglomerado de moléculas orgânicas revestido por uma película de moléculas de água e que, na opinião de alguns cientistas, pode ser um dos primeiros passos rumo à origem da vida, chama-se, a gente acabou de falar, né, pessoal? Chama-se coacervato, tá? Então, nós temos aqui a resposta certa como letra B. Vamos lá? Questão 16. O plantio por estaquia é um método de propagação de plantas no qual partes de um espécime são colocados no solo para produzir novas gerações. Na floricultura, é comum utilizar o caule das roseiras para estaquia, pois a propagação da planta é positiva em razão da aplicação de auxina. A auxina é um hormônio vegetal, tá, gente? Na porção inferior do caule. A utilização de auxinas no método de estaquia das roseiras contribui para o que que a gente falou? Quando a gente tira ali um raminho e a gente consegue uma nova planta, porque surgem raízes ali naquele caule, a gente tem a formação de raiz adventícia. Então, o que que essa auxina está fazendo? O que que esse hormônio está fazendo? Estimulando a produção de raiz nesse caule. O nome dessa raiz, que não veio lá do meristema radicular, é raiz adventícia. Então, resposta certa dessa 16, letra D, formação de raízes adventícias. Belezinha? Bom, pessoal, esse é o fim da nossa primeira aula. Eu vejo vocês no próximo vídeo para a gente falar de sistema reprodutor e das infecções sexualmente transmissíveis e métodos contraceptivos, tá? Eu espero vocês lá no próximo vídeo. Beijo!